Olá pessoal, tudo bom? Vamos então fazer mais um estudo dessa semana. O estudo dessa semana, ele para mim foi muito bom, né, para o meu dia a dia, para a prática diária mesmo, né, do mandamento de Deus de amar ao próximo, né? E esse mandamento, que é o nosso tema hoje desse estudo, ele compreende ali da paraxá dessa semana, que nós vamos iniciar o estudo de Levítico, né, Vaikra, que compreende do capítulo 1 até o capítulo 6, verso 7, e também Isaías. Nós vamos ler o livro de Isaías hoje, ali do capítulo 43, 21 até o 44, 23. Nós temos algumas coisas para falar desse texto. É bastante coisa que nós temos para falar hoje, né? Eu não vou ficar lendo muitos textos aqui de Levítico, porque ele repete muitas coisas. Mas é algo que tem que chamar a sua atenção, porque nesse momento que nós estamos na quarentena, é importante que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu estou aqui com o meu notebook, minha Bíblia aberta, né? E eu tenho aqui algumas anotações que eu quero ler para vocês, né? Algo que eu acho bastante interessante nesse momento é que nós podemos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, né? É algo que você pode parar e aprender. E outra coisa que eu acho muito importante é que o livro de Levítico ele é muito mal compreendido no meio cristão e não é estudado, né? Não é entendido nem estudado esse livro, né? Ele é passado por cima. Você lê ali Gênesis, lê Êxodo, pula. Levítico não serve, não dá. Não é pregado nas igrejas, é difícil você ver um estudo de alguma igreja falando. E quando se fala, esse livro aqui, né, é só pra gente ter um conhecimento, porque ele era para os levitas, né? Só que mal sabe que o livro de Levítico, ele compreende, ele tem um entendimento muito profundo de muitas coisas, que um dos motivos que nós estamos passando por esse momento do coronavírus também tem a ver com a questão da alimentação, que lá em Levíticos 11 vai falar também a questão de higiene, né? Então é algo muito importante nós conhecermos este livro. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui agora do que nós vamos aprender, porque nós vamos estudar, mas é importante a gente ter essa noção em nossa mente, tá? Então eu quero, se você já leu os textos que eu deixo aqui embaixo, eu quero abrir a Bíblia já com você, sem demorar mais muito tempo, né? Abra sua Bíblia em Levítico então, né? Vaikra, capítulo 1. E vamos ler o que está escrito aqui nesse texto. Olha só. Capítulo 1, verso 1, nós vamos ler. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer a oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. Importante que naquela época tinha que ser algo perfeito, não podia ter nenhum defeito, tinha que ser perfeitinho, tá bom? A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue, e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Ou seja, o que acontece aqui? A pessoa, aqui em Levítico, ele está mostrando o quê? A pessoa pecava, a pessoa errava. Aqui nós vamos ver vários tipos de erros que a pessoa podia cometer. Então ela cometia esse erro, o que ela tinha que fazer? Apresentar esse animal, colocar a sua mão sobre a cabeça desse animal, né, ali mostrando as suas culpas, seus erros, seus pecados, e ao invés de ela morrer, porque o pecado gera a morte, a gente sabe disso, então ao invés dela morrer, então tinha que ser apresentado esse animal para um animal ingênuo, um animal puro, um animal que não teria cometido os erros da pessoa, pagasse o preço por ela, entende? Então era feito dessa forma para que a pessoa pudesse ser perdoada por Deus. E assim a gente entende por que quando fala lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que a gente entende nessa frase, que é muito utilizada no catolicismo, o que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É Jesus. Por quê? Porque ele foi o animal apresentado, o qual nós colocamos a mão sobre a cabeça desse animal e apresentando nossas culpas, nossos defeitos, nossos erros.
né? E através, a gente coloca a mão no sentido figurado da palavra, logicamente, mas quando nós apresentamos a nossa oração, falando, Senhor, nos perdoa pelas nossas faltas, e tendo uma consciência plena do que nós fizemos de errado, nós estamos simbolicamente colocando a mão sobre esse cordeiro e apresentando em sacrifícios para Deus. Só que esse sacrifício, esse sangue, ele fica lá registrado, né? E olha só, apresentarão o sangue e aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esse sangue, ele ficava lá registrando até o dia da expiação, né? Ficava lá registrando o teu pecado, né? Até que chegava o dia da expiação, então o teu pecado era limpo, era retirado ali, né? Não ficava mais o registro do teu pecado. É a mesma coisa, é o que Jesus está fazendo por nós nesse momento lá, né? Ele é o nosso sumo sacerdote e ele está fazendo essa expiação pelos nossos pecados lá no céu, né? É o que nós temos de entendimento da palavra de Deus. Mas continuando então, indo para capítulo 2, que fala sobre ofertas de manjares. Não era só sacrifício, mas eram ofertas que você poderia apresentar para Deus porque você queria apresentar, né? Os sacrifícios pacíficos, sacrifícios pelo pecado por ignorância dos sacerdotes, e aqui também o sacrifício pelos pecados de ignorância de toda a congregação, né? Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe. Aqui, sacrifício pelos pecados por ignorância de uma pessoa. Aqui eu quero chamar a sua atenção, né? Aqui já no capítulo 4, verso 27, diz assim, ó, se qualquer pessoa do povo, da terra, pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, novamente, olha, sem defeito, pelo pecado que cometeu, né? E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e imolará no lugar do holocausto. Então aqui é mais uma vez uma referência pelo pecado da ignorância, né? E no capítulo 5, o verso 17, é um verso que eu trago para nós hoje, o porquê que eu falei no início que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, para que nós não sejamos pegos de surpresa por essa palavra que eu vou ler aqui agora. Olha o que diz aqui Levítico 5, verso 17. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo, será culpada e levará a sua iniquidade. Né? Então aqui o que o texto está falando? A pessoa tem muito disso, né? Eu não quero ler a Bíblia, não quero conhecer a palavra de Deus, né? O que está falando, o que ela ensina, porque se eu conhecer eu vou ter que praticar. Você está praticando um pecado de ignorância. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque aqui está dizendo bem claro, ó, aquilo que se não deve fazer. Eu vou ler de novo o verso. Ó. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, como lá Tiago escreve lá na Brita Hadashah, no Novo Testamento, Tiago fala lá em Tiago 2,10, ele vai falar sobre o pecado, né? Você quebrar um dos mandamentos, quebrou toda a lei. Quebra toda a lei, tudo. Né? Você erra uma coisa do que a lei está dizendo, você é culpado de todos os mandamentos, porque você quebrou a lei de Deus, você quebrou a lei. Você faz uma coisa errada, você não quebra só aquele mandamento, você quebra toda a lei. E a mesma coisa que está dizendo aqui, né? Vamos ler de novo então. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que não soubesse, ou seja, você não sabe que você está fazendo de errado. Você não sabe, né? Por quê? Porque você não estudou. Então você não sabe que você está fazendo errado ou você está fazendo por consciência, né? Então, se você não soubesse, contudo será culpado e levará a sua iniquidade. Você vai ser culpado, meu amigo. Não tem desculpa para você não querer estudar a palavra de Deus, tá? E mais à frente, aqui no capítulo 6, ele vai falar sobre os sacrifícios pelos pecados voluntários. Ou seja, você comete pecado sabendo. Então você conhece o que é errado e você comete. Então você também tem que pedir perdão a Deus. Entendeu o que eu estou querendo passar para você? Você não pode encobertar o que é pecado, você não pode encobrir o que a palavra de Deus quer te ensinar, você tem que aprender o que a palavra de Deus quer ensinar. E tudo que está escrito aqui do capítulo 1 até essa parte do capítulo 6, ele está dando uma referência a quem? Ao nosso Messias, a Jesus, a Yeshua,
aquele que tira o pecado do mundo, aquele que venceu o mundo através da sua morte e ressurreição. É esse que tira o pecado do mundo. Uma referência dos sacrifícios que eram feitos aqui, ele está representado pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador, aquele que veio morrer por nós, pelos nossos pecados. Então, toda vez que você lê esse livro, você tem que entender o que esse livro está querendo nos mostrar. Né? Aqui tem todos os tipos de pecados. Então, você pode conhecer o que é pecado estudando a Torá, estudando a lei. Estudando o que está aqui em Levíticos de 1 a 6, do capítulo 1 até o capítulo 6, você vai aprender os tipos de pecados. Entendeu? Então é importante você saber todas essas coisas. Como nós estudamos o livro de Shemot, de Êxodo, agora há pouco, né, até a semana passada, lá você aprendeu várias coisas, o que a lei de Deus fala. Se você ler o livro de Shemot, tu vai ver tudo que está escrito ali do livro. E agora nós estamos dando esse início no livro de Levítico, aqui de Vaikra, para que você possa aprender também essas questões que você tem que pedir perdão. E você deve reconhecer a Deus. E uma das coisas, tá lá, deixa eu pegar aqui, aqui em João, desculpa, 1 João, aqui, ó. 1 João capítulo 3, do verso 18 até o verso 24, ele diz assim, olha só, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, ou seja, não vamos amar a Deus porque você fala, eu amo a Deus, eu cuido de Deus, né? Ou fala assim, eu escrevo, Deus é meu Senhor, posta uma fotinho colocando lá, Jesus Cristo é meu Senhor. Não é assim que você mostra que você obedece a Deus, não é dessa maneira. Tá? Não adianta você fazer isso aí, porque isso não mostra que você obedece a Deus. Tá? Então vamos lá. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Vamos passar um pouquinho, vamos aqui em 2 João agora, no capítulo, que é um capítulo só, né? Mas é capítulo 1, então, né? 2 João capítulo 1, versos 5 e 6. Olha só. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, olha só, o que está escrito aqui em João, porque aqui você vai pegar, peraí, mas se meu coração não me acusa, então eu estou livre do pecado. E aí você diz lá em Levítico que é o pecado de ignorância, Deus vai punir. Como é que você vai entender isso? É uma contradição da Bíblia? Não é uma contradição da Bíblia. Como nós lemos lá em 2 João, verso 4 e 5, o que está dizendo lá? O amor apresentado por Deus, ele é apresentado desde o início, desde o princípio das coisas, desde sempre, lá em Gênesis, foi apresentado o amor de Deus. Tá? E o amor de Deus que é para o homem apresentar o amor ao próximo, para cuidar, ter o zelo, ter o carinho, como aconteceu com Abel e Caim, a morte do próprio irmão, ou seja, um irmão matando o outro, um brigando com o outro, entendeu? Então é algo que você tem que praticar, esse amor ao próximo, esse cuidado, esse zelo ao próximo. Tá? Então quando você estuda a palavra de Deus, você aprende a praticar o amor ao próximo. Conseguiu entender o que eu estou querendo dizer? Você falar, eu gosto muito de mandar um verso bíblico para o meu vizinho, então eu estou amando o meu próximo. Não, você não está amando o teu próximo da forma que você precisa amar. Eu evangelizo ele, eu falo de Deus, eu coloco ele no grupo de oração e eu oro por ele. Você não está demonstrando um amor prático para ele.
Tá? Então, o que é o amor prático? Se você estuda a palavra de Deus, você consegue aprender o que é o amor prático. E hoje você vai aprender o que é esse amor prático que João lá está falando, para que você não seja acusado pelo seu coração, pela sua consciência, pelas suas vontades. Ok? Vamos estudar isso aí juntos? Vamos lá então. Só mais uma coisa que é importante salientar aqui do livro de Levítico, é que aqui nós vamos aprender então também referente a questões alimentares, a questão de saúde e higiene e principalmente o amor ao Pai, a Deus. Vamos lá, vamos ler aqui agora em Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17, que é um texto bastante mal interpretado, mas bota mal interpretado nisso, tá? Que diz assim, ó, ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E aí agora o que você fala? Tá vendo? Aqui tá dizendo que não é para mais ter dia de festa, né? Ou ninguém julga por causa de comida ou bebida, nem de lua nova ou sábado. Ou seja, não tem nada a ver mais essa questão alimentar, de festa ou de sábado. Tá aqui, tá escrito, não tá escrito isso? Não, não tá escrito isso aí. Aonde que tá escrito aí que não é mais para fazer essas coisas? Aqui o texto está se referindo para gentios que estavam seguindo as leis de Deus. Leia de novo o texto para você ver ali o que está escrito. Olha só, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou seja, porque você tem uma restrição alimentar, porque você não bebe alguns tipos de bebida. Então você tem restrições, você não está bebendo e comendo o que você quer livremente. Aqui não. Até porque Paulo não fazia isso. Ele está ensinando algo contra a Torá. Se você tem na sua mente que aqui Paulo está abolindo a lei de Deus, você está anulando a lei de Deus, você está anulando o amor de Deus e você não está querendo conhecer o que é também o amor ao próximo. Tá bom? Então você tem que entender que a parte do Antigo Testamento ela não anula o Novo Testamento e nem o Novo Testamento anula o Antigo Testamento. Um anda casado com o outro, um é junto com o outro. Você não pode dissipar, você não tem como separar, você tem que estar unidos os dois. Tem que entender o texto no seu contexto original. O que é essa união dos dois evangelhos? Aliás, que é um evangelho só, quem separou isso foi a Igreja Católica, mas isso não vem ao caso, não vou entrar nesses méritos. Mas vamos lá, olha só o que o texto diz, vamos ler de novo. Ó. Ninguém, pois, os julgue por causa de comida e bebida, ou de dias de festa, ou de lua nova, ou sábados. Por quê? Por que ninguém é para julgar essas coisas? As pessoas estavam fazendo isso lá no passado, cultivavam essas coisas, praticavam isso. E o que é isso? São ordenanças que o Senhor nos deixa na palavra de Deus. Né? Sábados, o que é? Os sábados semanais, as luas novas, as festas mensais, e dias de festa eram as festas anuais. Então é as festas da palavra de Deus, que nós vamos ver lá em Levítico 23, essas festas também, como nós vimos lá em Êxodo capítulo 12, e outros capítulos a gente viu também referente às festas bíblicas. Tá certo? Então o que acontece? Você precisa ter na sua mente, você tem que reformar a sua mente, restaurar a sua mente do sistema. Não, o que eu falo com o sistema? O sistema ele faz o quê? A igreja ela faz o quê? Ela cria dogmas, em cima desses dogmas ele implanta um pensamento e você lê o texto com esse pensamento. Então você tem que limpar esses pensamentos aí, tirar esses óculos que está nas suas vistas e começar a ler o texto, o que ele quer dizer de verdade. E você parar para pensar e ver se esse texto está dizendo da forma que eu estou querendo passar ou se é com a forma que você aprendeu na sua igreja. Tá certo? Olha só, vamos lá. Verso 17. Aqui vai dar o porquê que não é para julgar ninguém aí. E por que eu estou dizendo que esse texto se refere a pessoas que praticavam essas coisas e não a pessoas que não praticavam. Olha só o porquê. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Você parou para analisar o que diz esse texto? Olha só. Porque tudo isso tem sido sombra. O que é uma sombra? Ó, tá vendo sombra aqui em mim? Ó, tá vendo? Ó, a sombra aqui, ó. A palavra de Deus está fazendo sombra em mim aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo essa sombra aqui no meu peito? Aqui, ó. Tá vendo? Essa sombra? O que é isso aqui? Quem está fazendo essa sombra? A Bíblia. A palavra de Deus está fazendo sombra em cima de mim. Correto? E o que ali o texto está falando? O que nós acabamos de ler no texto? Que a sombra, isso aqui, a sombra, é de um corpo. Corpo de quem? De Cristo. O corpo de Cristo. Então como é que
você vai falar que não é mais para cumprir? Se isso faz parte do corpo de Cristo. Você é a igreja de Deus. Você faz parte da igreja de Deus. Ok? Então você faz parte do corpo de Cristo. As festas que Deus nos deixa é sombra do corpo de Cristo. E como é que você está dizendo que não é mais para fazer? Tá vendo a incoerência da coisa? Então você precisa aprender essas coisas, entender essas coisas, para que você possa praticar melhor com o seu próximo. Porque olha só, um dos mandamentos principais, que é a Páscoa, esse mandamento Jesus ele cumpriu. Eu não vou ler aqui agora a história de Páscoa, mas você pode ler lá, e um dos mandamentos de Jesus foi que quando vocês fizerem essas coisas, ou seja, vocês praticarem a Páscoa, então vocês que lembrem-se de mim, porque este é o sangue que foi dado por vós, e este é o pão que é o meu corpo, que é triturado por vocês. Ou seja, é para nós lembrarmos na Páscoa, tá certo? O que Jesus fez por nós, simples assim. Tá certo? E você tem que participar da ceia conforme está aqui escrito, porque Jesus lá, você vai ler o texto, ele abençoa o vinho, ele abençoa o pão, ele faz as bênçãos sacerdotais ali, tá certo? Ele abençoa tudo que tem ali e ele participou daquela ceia com seus discípulos. E é para nós fazermos igual. E aí você diz que não precisa mais, agora não é mais a Páscoa dessa forma, agora é a ceia do Senhor, a Páscoa a gente não faz mais dessa maneira. Que história é essa, meu amigo? Se Deus instituiu uma coisa, você é para quebrar isso? Não pode. Vamos continuar para você entender mais. Abra ali em Joel capítulo 2, verso 12 ao verso 13. Olha só. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Olha só o que está aqui escrito em Joel. É para você rasgar o seu coração, é para você colocar, Senhor, eu errei. Eu errei perante a Ti, porque eu não queria conhecer a Tua palavra. Eu errei perante o Senhor, porque eu não queria praticar a Sua vontade. Eu não quis aprender a Sua vontade na prática. E hoje eu estou aqui me voltando ao Senhor porque eu quero conhecer e praticar isso, ter a prática disso. Eu quero conhecer na prática como é amar ao próximo. Você tem que colocar para Deus tudo isso. E o que é amar ao próximo? O que é amar ao próximo? Vamos lá, o que a verdadeira religião é? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá, abre em Tiago capítulo 1. Vou ler o verso 26 e 27, tá? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, que acabamos de ler ali, né? Acabamos de ler ali. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Você conseguiu entender o que está aqui escrito no texto? Você não deve se enganar com a sua religião. Você não deve se enganar com o que lhe apresentam de religião. Você tem que entender o que é a religião que Deus quer para você cumprir. Quando eu digo aqui que você precisa aprender os mandamentos de Deus, é para quê? Para você aprender a praticar da forma que Deus se agrada com o seu próximo. E também, logicamente, com o próprio Eterno, com o próprio Deus. Conforme um texto que a gente já leu aqui em João capítulo 5, versos 45 a 47, ele diz assim, a gente já leu em outros estudos, né? Diz assim, ó: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Isso é Jesus falando, tá? Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ou seja, você vive falando ali talvez não, a maioria das igrejas falam, e eu não tenho medo de falar isso não, falam mesmo, tá? Falar, porque agora é a nova aliança, eu estou em Jesus, agora isso tudo que é passado não precisa, para que estudar a Torá, para que conhecer os escritos de Moisés,
né, os 5 primeiros livros da Bíblia, para que conhecer dessa forma? E não precisa, agora o que precisa é nós termos respeito para com o nosso próximo, e ir no culto, adorar a Deus, falar o Senhor é Deus, né, Deus está em todos os lugares, né, não precisa mais nada disso. E aí vem a pergunta que Jesus faz: se porém não credes nos seus escritos, ou seja, se você não crê no que está escrito aqui na Torá, o que Moisés nos deixou, nos 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente, se você não crê nesses escritos, como vocês vão poder crer nas palavras de Jesus? É a pergunta que ele faz aqui no capítulo 5 de João, verso 47. Faça essa pergunta para você ali na sua casa e pare para você analisar. Poxa, é verdade, né? Eu parei para analisar isso, poxa, é verdade. Né? Se eu não conhecer o que a Torá quer dizer, como é que eu vou conhecer a vontade de Jesus? Como é que eu vou entender o que é os mandamentos que Jesus está mandando fazer, cumprir? Como é que eu vou entender o que ele quer me ensinar se eu não conheço o que Moisés falou? É uma coisa, é lógico isso, uma coisa bem lógica. Né? Eu vou usar um exemplo. Você tá ali estudando alguma coisa, e aí chega um professor de matemática e fala: olha, você não vai conseguir aprender isso aqui sem você estudar Pitágoras, estudar tal e tal, conhecer um pouquinho da matemática. E você fala: não preciso conhecer essas coisas não, aí eu vou fazer da minha maneira. Você vai fazer o cálculo certo? Não vai. Você não vai, simplesmente você não vai. Ou na língua portuguesa, tem um professor: você precisa conhecer os casos e tal. Eu nem sei muito falar agora de português, mas você precisa aprender aqui para você poder saber escrever de uma forma correta, digitar um texto correto, saber escrever uma palavra corretamente. Daí você fala: não precisa disso não. Por isso que a gente vê esse analfabetismo funcional que existe nesse planeta, que escreve totalmente errado, palavras totalmente erradas. E não digo só palavras, é contextos errados também, né? Então, é algo que assim, é bastante complicado a gente ficar querendo conhecer. Só um pouquinho, pessoal, que a carga está acabando aqui. Aí, agora sim. Pensei que estava plugado e não estava aí. Mas voltando aqui, que eu estava falando, você precisa conhecer a palavra de Deus para saber o que Jesus quer falar para você. O professor, ele quer te ensinar e você fala que não é assim, você aprende de sua maneira e você acaba errando. Então você precisa conhecer a vontade de Deus para você saber o que é para você. E indo agora aqui para a Haftará de Isaías, que é um texto que eu gostei bastante. Abra ali a sua Bíblia em Isaías 43, acho que é a partir do verso 22, olha só o que tem aqui escrito. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra mim. Capítulo 44, verso 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu Israel, a quem escolhi. Rápida pausa aqui nesse texto. Você reparou que Deus aqui está falando que é para você mostrar as suas obras? Mostra para ver aqui tudo que você tem, para ver se você consegue ser perdoado. Eu te perdoo por amor de mim mesmo, e não por causa de você. Eu te perdoo por causa do amor de mim mesmo. Mostra aí tudo que você fez para ver se eu vou te perdoar. Não, eu vou te perdoar por causa do amor de mim mesmo. No capítulo 44 ele mostra algo bastante importante. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. A escolha de Israel, ela é notável em toda a parte do Antigo Testamento. E aí quando você vai para o Novo Testamento, fala: tá vendo, Israel foi tirada fora do mapa. É porque você nunca leu Romanos capítulo 9 ao 11 e também nunca leu Efésios capítulo 2 e 3 para você excluir. Ou porque você tem na sua cabeça que tudo que Lutero falou foi certo. Lutero, no final da sua vida, foi um dos maiores antissemitas que existiu nesse planeta. Não tira o mérito de tudo que ele fez, mas no final da sua vida, se você pegar os escritos finais da sua vida, você vai ver que ele detona os judeus, como Marcião fez, como vários outros que são considerados pais da igreja, fizeram ao longo de toda a história. Retiraram os judeus e fizeram
uma nova teologia aí, baseada em crenças gregas e que, infelizmente, está impregnado dentro das igrejas atualmente. Olha só o que diz aqui, eu vou resumir, por causa que o vídeo já está chegando no final, eu tenho que terminar. Mas olha só o que está escrito aqui, o capítulo 8, diz ali, assim, não vos assombreis, nem temais acaso desde aquele tempo, não vou fiz ouvir, não vou anunciei, vós sois as minhas testemunhas. Aqui está mostrando novamente que Israel, a nação de Israel é a testemunha de Deus. Há outro Deus além de mim, ou seja, mostrando se existe algum outro Deus além de Adonai, do Senhor. Não existe. Não há outra rocha que eu conheça. E aqui o texto ele vai falar agora, em todos os versos, sobre imagens de escultura. Fizeram imagens de escultura, o ferreiro faz o ídolo, o artífice de madeira faz também, esculpe a imagem e se ajoelha diante dela e tal. E aqui vai falando de várias imagens. Já no capítulo 44, verso 24, diz assim: assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás dos sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e da cidade de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. E aqui novamente eu quero mostrar que nós fazemos parte desta aliança com o Eterno através de Jesus. Mais uma vez eu volto a frisar esse ponto, e que essas ruínas que Jerusalém será edificada, reedificada aqui, ela para mim mostra uma referência messiânica, uma referência futura, próxima. Aliás, a restauração de Jerusalém ela já acontece, já aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Ela já foi reedificada, foi reestruturada, e ela novamente será pisada por aqueles seguidores do Messias. É uma profecia que eu vejo que vai se cumprir ao longo dos tempos, vai se cumprir. E olha o que diz no verso 25, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos. Você que gosta desses profetas que ficam anunciando aí coisas que são mentiras, que distorcem a palavra de Deus, que anunciam coisas que vai contra a Torá, tá certo? E Deus fala, enlouqueça os adivinhos. Ou seja, você que fica confiando em adivinhos, cartomante, fica confiando em ídolos, para com isso, larga disso. Isso não provém das coisas de Deus, isso não provém da vontade do Eterno, como nós lemos lá no capítulo 44, verso 8. Se há outro Deus além de mim, ele fala 2 vezes a palavra não. Não há. Você fica adorando ídolos, a imagens, não são deuses. Não é Deus. Deus é um só. Como diz lá em Deuteronômio 6, verso 4. Shema Israel. Ouve Israel. E ali ele vai falar Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Ou seja, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é um. É um, não tem 2, 3. Não existe isso, meus amigos. O Senhor é um, Deus é um. Não é 2, nem 3, nem 5. Você entende o que eu quero dizer? E aí você fica fazendo esses ídolos, essa idolatria, e não é isso que nós precisamos fazer. Meus irmãos, o vídeo já está bastante longo, eu preciso fazer um encerramento. Espero que você tenha gostado desse estudo, mas antes de encerrar, eu quero falar uma coisa muito importante. O que é o amor ao próximo? Eu espero que você tenha entendido um pouquinho do que é o amor ao próximo, Você conhecer a vontade de Deus, você conhecer que deve se afastar das práticas erradas, você entender que para o seu coração estar em paz, para você ter a tua consciência em paz, para que não haja nenhuma acusação perante a você, é importante que você
tenha a disposição de auxiliar ao próximo, tenha a vontade e o desejo de conhecer a palavra de Deus, para que você não caia em erro, não caia em pecado, tá certo? E nesses dias que nós estamos vivendo a parte do coronavírus, é importante você colocar em prática esse mandamento de auxiliar ao próximo, de você estar amando ao próximo. Como assim? Na sua prática literal. Exatamente, você auxiliar literalmente, não é você ficar falando, vou orar por você, meu irmão, que Deus te proteja, não é isso. Adote uma família, você que tem condições, adote uma pessoa e forneça para ela um valor monetário considerável, não R$5 nem 10, mas auxilie essa família ali com um valor bem considerável, para que ela possa fazer um pequeno rancho, entende o que eu quero dizer? Para que ela possa comprar medicamentos se precisar, para que ela possa comprar fraldas para criança, para que ela não fique desamparada nesses dias. Você é empresário, você é dono de empresa, aí, então auxilia, tome uma pessoa, uma só, uma que você auxilia. Pode ser o teu funcionário, funcionária, que nesses dias não está trabalhando. E até eu me refiro também a você que é funcionário. Você ganha bem, você tem salário bom. A média, você que é classe média é quem ganha aproximadamente na família R$3.500 por mês. Se a tua família ganha aproximadamente R$3.500 por mês, você faz parte da classe média. Então, se você faz parte da classe média, esse momento é o momento que você também deve ajudar a classe baixa, mais baixa. Auxilie essa classe mais baixa. E se você não falar, mas eu ganho classe média, mas eu não consigo nem pagar as coisas que eu tenho. Então é o momento de você parar e refletir também para você um pouquinho e ver se você não está gastando com coisas extremamente supérfluas. Você tem que se habituar com aquilo que você gasta. Aquilo que você ganha deve ser para você viver com aquilo que você tem e não gastar além. Você tem que se adequar a essas coisas. Entende o que eu quero dizer? E esse é o momento que você deve adotar para auxiliar. Você pode falar, ninguém me ajuda. Ninguém te ajuda porque você não ajuda. Quando você coloca na sua consciência que você faz sem esperar nada em troca, que isso é o que Jesus nos mostra, ame ao seu próximo como você gostaria de ser amado, você está fazendo o quê? Você está fazendo algo para as pessoas que você gostaria que fizessem com você. Eu não vou falar quem eu vou ajudar, mas eu já tenho uma pessoa, nós temos, minha família já tem, né, meus pais, minha esposa, nós temos já uma pessoa que nós vamos auxiliar nessa terça-feira, tá certo? E nós vamos auxiliar ela, tá? Porque ela é uma pessoa que está precisando e você também deve auxiliar. Faça, se você não quer dar em dinheiro, então faça um rancho para ela, compra lá arroz, feijão, macarrão, farinha, sal, açúcar, óleo, faça um rancho bem caprichado para essa pessoa, dê uma cesta básica caprichada, compra talvez um pedaço de carne, frango, não sei, enfim, não sei. Nós vamos ajudar em valor monetário para que ela possa escolher o que ela precisa comprar. Agora você deve auxiliar a pessoa. Faça, você vai ver como você vai se sentir bem em auxiliar. E eu tenho certeza que esse valor que você vai auxiliar uma família não vai te fazer falta. Não vai. Não vai mesmo. Deus não vai deixar faltar nada na sua casa. Não vai. Ajude. Coloque em prática esses mandamentos que Deus nos dá. Você fala que ama o teu próximo, você fala que ama a Deus, você quer mostrar amor a Deus, quer mostrar amor ao próximo, auxilie o seu próximo na prática. Auxilie o seu próximo na prática. Na prática, tá certo? Que Deus abençoe você. Desculpe por esse vídeo ficar muito longo. Eu não tenho o intuito aqui de fazer vídeos tão curtos, eu tenho o intuito de ensinar a palavra de Deus. Não tenho o intuito de ser youtuber, não tenho o intuito de ser remunerado por gravar esses vídeos. Eu quero ensinar a palavra de Deus. Eu não vou ficar fazendo como esses youtubers aí, que ficam colocando monetização e propaganda. Se acontecer um momento isso nos meus vídeos, eu vou pedir até para retirar, porque eu não quero receber dinheiro. Eu trabalho, ganho meu ganha-pão e eu tô aqui para ensinar apenas a palavra de Deus e não para ficar querendo ganhar em cima das custas do evangelho. Não quero viver disso, eu quero viver daquilo que eu trabalho, daquilo que eu me sustento, mas eu quero ensinar a palavra de Deus como ela deve ser ensinada, tá certo? Me desculpe aí pelo desabafo também no final, que Deus te abençoe, forte abraço, até o próximo estudo na semana que vem.